que bom estar aqui com vocês. Que bom estar aqui com você. Você traz um para mim, Ana, por gentileza? Olha, eu confesso que eu estou me sentindo como uma adolescente. Meu coração está batendo super rápido. Primeiro assim, de emoção de ver o que você está criando para nós, né, Vi? Realmente é maravilhoso. Tem sido muito bonito te acompanhar na tua trajetória e é um espaço tão harmônico, tão puro, tão perfeito, que a gente pode se conectar de um outro nível, né? Quero agradecer minhas queridas amigas e clientes aqui presentes e estou muito feliz também de poder me conectar com a primeira vez de muitos e muitas de vocês. E para mim esse encontro tem um significado bem especial. Gente, eu não contei para ninguém, vou contar agora para vocês, mas a Clarice é minha mentora de um projeto lindo que ela tem chamado Brilliance Academy. É um trabalho de 1 ano, onde ela ajuda muito a gente a brilhar, que a gente possa cada um colocar o seu melhor, né, a favor do mundo. E certamente isso que eu estou aqui hoje fazendo acontecer é parte disso. Sou muito grata. E eu também, porque quando eu conheci a Vivian, eu a conheci num fórum de autogerenciamento e liderança, lá no Nibis Cultural. Tinha umas figuras interessantíssimas, ela estava tocando e abrindo o evento. E eu vi a Vivian tocando Seja Seu Brilho, que é a minha música preferida. Você vai tocar Seja Seu Brilho, Vivian? Vou. Spoiler. Yes. Então eu já ganhei a noite. E eu fiquei encantada, eu falei, ela canta Seja Seu Brilho. E ela faz um trabalho artístico que está exatamente conectado com a mensagem daquilo que eu procuro passar, principalmente para as líderes femininas, que é o foco do meu trabalho atualmente. Ajudar a acelerar a carreira das mulheres. Acelerar não no sentido da gente andar mais rápido, mas no sentido da gente poder conectar com o nosso propósito e prosperar a partir daquilo que a gente foi feita unicamente para ser, né, para fazer. E me deu uma vontade enorme da gente ter parceria e se conectar, e a gente vem fazendo isso de formas bem interessantes, né? Tem sido muito bom. Muita coisa por vir também. Né? Sinto que isso é só o começo também. Maravilhoso. E, Clá, vai ser gostoso. Eu sei que você vai... A Clarissa... Nossa, gente, eu sou muito feliz de estar trabalhando com ela, porque ela participa de programas do Físico Quântico, do Amit Goswami. Eu sou muito fã do Amit. Até meu gato, o nome do meu gato, quem deu foi o Amit. Não contei para ninguém também ainda, mas o meu gato chama Dubi, que é para eu lembrar sempre que a gente tem to do e to be. O Amit fala Dubi, Dubi, ser e fazer, ser e fazer. Eu falei, vou chamar meu gato de Dubi. Eu amo aquele Amit. E ela é uma extensão dele aqui no Brasil. Ela faz um programa com ele na Índia, né, atualmente. E é membro do programa dele de felicidade e prosperidade, né? E está fazendo um programa... Gente, aquele homem é uma maravilha aqui na Terra. Que bom que você está junto dele. Mas vai ser legal ouvir de você como que foi a sua busca, né? Como que a espiritualidade entra... Você tem uma história aí para contar, né? A gente falou que íamos compartilhar em público a trajetória... São coisas... Aqui no sofá a gente costuma trazer coisas que as pessoas não levam normalmente, assim, desde um lugar mais... A ideia do sofá é que seja até mais informal mesmo, para estar juntos, assim, como se fosse na sala de casa e compartilhando algo mais íntimo, porque, no fim das contas, a espiritualidade vem desse lugar mais íntimo de cada um de nós, né? Porque a trajetória de cada um espiritual é muito única, né? E muito, no fim das contas, ela é solitária, por mais que você tenha um companheiro, uma companheira de vida alinhados, mas essa trajetória é muito de cada um, né? E a Clarissa ficou de compartilhar com a gente a trajetória que ela já passou por uma depressão e conseguiu se encontrar, né? E chegar na autorrealização, né? Um daqueles níveis que a gente estava falando. Você fica à vontade agora. Você. Para mim, esse nosso encontro tem assim a força de uma cumplicidade muito grande, porque é a primeira vez que eu vou contar realmente como eu entrei na jornada espiritual. Eu estou muito habituada a falar nos eventos que eu promovo, como convidada de outros eventos, mas sempre para falar de carreira, de negócios. E dessa vez, a ideia é a gente falar de autoliderança. Mas, assim, o que gerou essa autoliderança que está operando hoje?
Porque, assim, hoje eu estou num momento, acho que muito mágico da minha vida. Certamente na melhor fase que eu já vivi, que é uma sensação, assim, de fluxo, de ter conseguido finalmente sair do esforço. Não quer dizer que eu não tenha cansaço físico, né? Claro que sim, mas que eu consegui sair do esforço, consegui sair daquela luta contra a maré, ou da luta pela sobrevivência em todos os sentidos, né? Não só no material. E eu sei que eu vou falar muitas coisas hoje que podem soar estranhas, tá? Mas são espontâneas e o que vem aqui de dentro. É um momento assim que, de uma forma até misteriosa, até mesmo para mim, os meus desejos mais secretos eles estão se manifestando um a um espontaneamente. Então eu me pego muito pensando em alguma coisa e de repente aquilo colapsa, como diz o Amit, se mostra, né? Mas não foi sempre assim. E então eu senti de contar como é que começou tudo isso e como que aconteceu esse processo de transformação, porque cada um de nós, de alguma forma, a gente está se lapidando, se transformando, está numa busca, numa jornada. E, pelo menos eu, quando eu estava numa época ruim e eu olhava para pessoas que estavam felizes, que estavam na harmonia, na prosperidade, enfim, que eram bem-sucedidas, aquilo tinha um ar de mistério. Eu tinha a sensação que eu estava separada daquelas pessoas como que por uma outra dimensão, como se elas pertencessem a um mundo do qual eu não pertencia. E acho que muita gente se sente assim. Então, eu senti de contar o bastidor do que anima o meu trabalho hoje, para que a gente possa compartilhar e, mais para frente um pouquinho, a gente abre perguntas também. Eu também vou citar várias fontes, quem foram meus mentores, quem me orientou, e, no final, eu vou compartilhar com vocês também esses contatos, para quem tiver vontade de se aprofundar mais. Então, posso dizer assim que a minha jornada, primeiro, quando a Vivian me convidou para vir aqui, eu comecei a refletir sobre como é que tudo isso começou. Como que eu entrei mesmo na espiritualidade? E eu confesso, Vi, para você e para todos vocês, que eu entrei meio que num processo de preparação para cá, um processo que foi interno meu, porque eu comecei a lembrar de coisas que eu já tinha me esquecido e a entrar em contato com alguns detalhes muito interessantes. Então, acho que a gente pode entrar. Eu fiz uma apresentação assim muito simples, só para que a gente tenha assim algum referencial, algum contorno, porque como vocês vão ver, eu vou começar a contar a história, a minha história, e essa história ela começa no século passado, gente. A história de como eu entrei na espiritualidade. E a ideia é que eu também não me estenda além do que seja adequado aqui para o nosso tempo. Mas eu identifiquei que assim, o primeiro chamado que eu recebi para entrar nessa jornada de autotransformação foi em 93. Só que eu recusei esse chamado, porque eu não tinha maturidade para sequer entender que aquilo era um chamado. E o primeiro chamado para mim, ele veio de uma forma muito repentina e dramática. Eu tinha 17 anos e eu fui... A vida para mim naquela época era um grande contraste. Eu estava na fase de me preparar para o vestibular, eu estudava num colégio muito exigente e que avaliava os alunos só por performance. Então, era aquele militarismo acadêmico voltado a desempenho vestibular e tal. E o que eu fazia para compensar toda aquela carga de pressão e estresse era a balada. Então, eu andava nesse limiar e eu acabei espanando de estresse e eu tive uma crise de ansiedade e angústia que foi aumentando de uma forma galopante e culminou numa crise de pânico. Só que não foi só a sensação de uma morte súbita que eu tive. Eu entrei nos pensamentos fantasiosos, muito negativos, e eu não conseguia separar a fantasia da realidade. Então, não é que eu via coisas, mas eu estava tão identificada com o meu próprio pensamento e com toda aquela história negativa que a minha própria mente criava, que eu tinha a sensação que aquilo era verdade. E meus pais ficaram muito alarmados, ninguém sabia o que fazer, e é claro que eles acabaram me encaminhando para o psiquiatra. E eu fui tratada de uma forma medicamentosa na época. Precisei tomar antidepressivo, precisei tomar ansiolítico, estabilizador de humor. E, felizmente, não parou aí. Eu fui encaminhada também para uma psicóloga, e para uma psicóloga da linha junguiana.
E ela começou a fazer alguns paralelos entre os sonhos que eu tinha, que eram sonhos muito intensos, e a realidade que eu estava vivendo naquela época. Então, embora eu não entendesse nada a respeito do que estava se passando, tanto para mim quanto para a família e para os médicos aquilo era uma doença, por meio da terapia junguiana e a análise dos sonhos, eu comecei a ter um relance do mundo sutil e a ter algum mínimo entendimento de que existia algo que era real também fora daquela materialidade, daquela crise e daquela confusão toda, daquele sofrimento. Alguma porta se abriu ali. Mas o fato é que a medicação estabilizou a crise. Eu não voltei a ter outros eventos, mas precisei tomar remédio por 2 anos. Entrei na faculdade, toquei a vida em frente. Foi uma época de renúncias de uma forma geral. Meu primeiro impulso, em termos do que eu iria fazer, foi estudar psicologia, mas eu também acabei não seguindo esse impulso. Então, tinha uma negação daquilo que estava realmente se apresentando espontaneamente para mim, e muita supressão por meio dessa medicação toda. Bom, eu acabei indo estudar comunicação, e as crises não voltaram por alguns anos, mas um pouquinho mais tarde, em 99, eu já estava trabalhando no mercado publicitário e já tinha passado por agências de comunicação e tinha ido trabalhar com marketing institucional num banco, num grande banco internacional. E fui uma jovem super precoce, aquela pressão toda, mundo corporativo que acho que, de alguma forma, massacra todo mundo, de uma forma ou de outra, mesmo quem gosta de trabalhar na corporação. Quem é do corporativo aqui ou já foi? Só para eu saber. Então, boa parte. Mesmo quando a gente gosta do que faz, vocês sabem do que eu estou falando, tem aquele sofrimento, aquela pressão. E eu era muito despreparada, eu tinha muito pouca estrutura para lidar com tudo isso, então eu sofria bastante. E aí a crise voltou com tudo, mas voltou de uma forma super galopante, e eu tive vários eventos de pânico novamente. E é uma sensação de morte iminente, uma perda de controle total. E eu acho que assim, o pior de passar por isso não é apenas a crise em si quando ela vem, mas principalmente o que acontece entre os eventos, porque você passa a ter medo de ter medo. Então, eu fui me fechando para o mundo, eu comecei a não sair de casa, eu comecei a não querer estudar, e eu fui me recolhendo, e então foram anos difíceis, mas, ao mesmo tempo, eu conheci uma pessoa naquela instituição que era um dos diretores e que, de todos os profissionais, era o único que tinha um diálogo mais aberto com as pessoas. Um cara muito humano, muito acolhedor. Era a única pessoa que, no meio daquela confusão do banco, de trabalhar 12 horas por dia, estudar à noite, eu conseguia ir até a mesa dele e ser ouvida por alguém. E ele não sabia exatamente o que estava se passando comigo, mas ele percebia que alguma coisa aí, lá não ia nada bem. E então, um dia ele me falou, Clarissa, vai no doutor Alberto. Quem é o doutor Alberto? O doutor Alberto... Não, você tem que ir lá no doutor Alberto, não dá para explicar quem é. Ele é um médico incrível, vai no doutor Alberto, porque ele vai te ajudar, vai ser bom para você. E o Alberto Kawakami, ele é uma referência nacional, até mundial, em medicina integrativa. Ele é clínico geral, endocrinologista, acupunturista. E eu fui para lá e contei para ele tudo o que estava se passando. Nessa época, eu tomava 4 remédios diferentes. Eu tinha 22 anos. Então, eu tomava antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor e mais um que acho que era para aplacar as crises quando vinham, né? E ele ficou 2 horas comigo em consulta e simplesmente falou, para tudo, para de tomar tudo. Larga tudo agora. Não é isso que você precisa. Você está tendo uma emergência espiritual, você precisa respirar. Eu olhei para ele e eu não sabia quem que estava mais louco, se era ele ou se era eu, né? E eu fiquei com um medo imenso. Tinha algo em mim que falava, vai, segue ele, se joga, faz o que ele está falando. Era uma esperança mesmo, porque os psiquiatras não davam esperança nenhuma. Basicamente, eles falavam que eu tinha um tipo raro de epilepsia, olha o diagnóstico, e que eu iria precisar tomar remédio para o resto da vida, mas para não me preocupar com isso, que afinal tanta gente toma um remédio para hipertensão ou para diabetes, então tomar 4 remedinhos tarja preta não era assim um grande problema para eles, né? E o Alberto falou, não, para tudo. Não, mas não tem que desmamar devagar. Então ele falou, não, para tudo e você precisa respirar. Você vai se consultar com a Dolci e você vai respirar. Bom, eu achei aquilo uma loucura. Ele também não me explicou quem era a Dolci, mas ele falou, vai na clínica dela amanhã que vai ter uma respiração esse final de semana.
Bom, eu saí de lá com umas receitas para tomar remédio fitoterápico, com a ordem médica de parar de tomar os remédios, e pensando assim, bom, mas eu respiro o tempo inteiro, como assim eu vou respirar? Fui para a Dulce Dweck. A Dulce, ela é a pioneira no Brasil em trazer a respiração holotrópica para cá. A respiração holotrópica é uma técnica terapêutica desenvolvida por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof. E ela conduzia já há muitos anos a clínica dela de psicologia transpessoal. A transpessoal, para quem ainda não conhece, é uma linha que vai além do cérebro, além do comportamento, que considera todos os níveis de consciência e todos os fenômenos que acontecem com a gente. Não só na nossa vida biográfica, ou seja, do momento que você nasceu até o momento que você morre, mas o que acontece para além disso. Os sonhos, as vidas passadas, os fenômenos considerados paranormais, o que acontece dentro do ventre da sua mãe quando você está sendo gerado, o que acontece durante o seu nascimento. Então, a transpessoal é trans, né? É além da pessoa. E eu fui para um primeiro final de semana de holotrópica com ela. E o que aconteceu, para minha surpresa, lá foi uma experiência assim completamente fora e diferente de tudo que eu tinha experimentado a respeito da minha concepção do que era a realidade. A sessão, em termos práticos, todo mundo num colchonetezinho, num salão, num sítio, numa fazenda, um ambiente totalmente protegido, com muita música evocativa, mantras, sons da natureza, músicas com uma pegada mais world music, tipo música étnica, e 3 horas de respiração consciente. Então, você vai muito profundo, é muito mais profundo do que o conhecido rebirth, que se faz muito hoje em dia. Tá? Inclusive, eu tomo a liberdade de, se me permitem aconselhar, muito cuidado com as técnicas de rebirth que são rasas, porque elas levam as pessoas para um nível de consciência expandida, mas 60 minutos é pouco tempo para você entrar no seu subconsciente, trabalhar o que tem que ser trabalhado e sair. Então, para quem experimenta esse tipo de técnica, precisa ver bem com quem está fazendo, porque pode dar problemas sérios. A holotrópica, ela te coloca 3 horas lá no sábado de manhã, uma tarde inteira de psicologia em grupo, mais 3 horas no domingo. Então, a gente consegue passar por uma jornada muito intensa. E eu tive experiências lá que foram incríveis, assim, de explosões nucleares, explosões celestes, andar sobre o fogo, despertar todos os chakras, ver luz saindo da cabeça, enfim, coisas que certamente, assim, para quem ouve, parece no campo cinematográfico, né? Parece mais que eu entrei numa sessão de cinema do que numa sessão de trabalho terapêutico, mas o fato é que tinha uma quantidade imensa de energia represada e aquilo explodiu e veio à tona durante a terapia. E o que seguiu depois disso é que eu me tornei paciente da Dulce e eu fiz 5 anos de trabalho de respiração holotrópica e de terapia na clínica dela. E isso foi me levando gradualmente a uma transformação muito intensa. A Dulce, ela também foi pioneira em trazer a Kriya Yoga de Babaji para o Brasil. A Kriya Yoga de Babaji é uma linhagem de yoga muito antiga, que está na raiz da yoga do Yogananda, muita gente conhece o Yogananda, a Self-Realization Fellowship. A Kriya Yoga de Babaji é a raiz dessa linhagem. E ela foi a primeira a promover iniciações aqui no Brasil. E ela falou, olha, Clarissa, vai ser muito benéfico você receber a iniciação de yoga e você começar a meditar e começar a fazer as aulas de asanas, a Hatha Yoga. Bom, gente, naquela época, no começo dessa jornada com ela, eu não entendia nada de espiritualidade. Aliás, quando eu entrei em crise, eu estava totalmente desconectada de Deus, eu tinha até raiva de Deus, eu estava totalmente no materialismo, totalmente perdida na minha vida, não sabia o que eu gostava, não sabia o que eu queria, não sabia nada. E eu não fui para a yoga pensando em me desenvolver espiritualmente. A minha única busca naquela época era me sentir bem. Eu queria ter paz de espírito, porque o meu ambiente mental interno era totalmente perturbado, eu tinha pensamentos negativos descontrolados, eu não conseguia ter nenhum domínio sobre o que eu pensava,
Enfim, eu estava numa vibe muito ruim. Então, eu meio que topei tudo que me ofereceram de ajuda e confiei, tive fé nesse caminho e fui. E comecei a praticar Hatha Yoga, recebi o primeiro nível de iniciação e passei a ter alguns livros que passaram a habitar aqui a minha cabeceira. O primeiro deles, que foi muito importante, foi o livro da Christina Grof, que é a esposa do Stanislav Grof, da Holotrópica, que chama Tempestuosa Busca do Ser. A Cristina, ela faz um paralelo entre as doenças psiquiátricas e a emergência espiritual. E ela explica que muitos dos diagnósticos de doença psiquiátrica são diagnósticos equivocados, porque essas pessoas não são doentes. Na verdade, elas estão passando por um despertar e por uma crise de transformação, que foi o meu caso. Isso não quer dizer, naturalmente, que as doenças não existam e que todos os eventos psiquiátricos sejam emergências espirituais. Mas a gente pode dizer que boa parte. E que muitas pessoas passam a vida inteira tomando antidepressivo, anticonvulsivante, ou sendo tratadas como esquizofrênicas, quando, na verdade, elas estão tendo um evento, que a gente vai falar um pouco sobre ele, que é o despertar da Kundalini. Então, foi muito libertador o livro da Cristina. Para quem conhece pessoas que estão passando por isso, é uma leitura muito esclarecedora. E eu também mergulhei de cabeça na Kriya Yoga de Babaji e fui caminhando gradualmente com isso. Também, claro, eu estudei muito o Grof, que propõe a jornada espiritual como a aventura da autodescoberta. Então, ele diz que a espiritualidade é o contato com o nosso aspecto mais profundo e que existe muita mágica e muito sentido nisso. E eu fui começando a entender a outra faceta, diferente de combater a doença. Eu comecei, aos poucos, a ganhar gosto por essa busca e posso dizer que, a partir de então, conforme eu fui percebendo que eu saía do campo da patologia e ia caminhando em direção a me conhecer melhor, essa prática ela se tornou o aspecto mais significativo da minha vida e não existia nada que para mim fosse tão importante quanto fazer a minha yoga, fazer a terapia, fazer as holotrópicas, ler livros de espiritualidade e assim por diante. Então eu acabei assim de uma forma não planejada, né, mergulhando com tudo nisso. Superei as crises de pânico para sempre, elas nunca mais voltaram. E, a partir de então, por meio da Kriya Yoga e a partir daquele evento inicial que foi, né, explosivo, eu passei, de uma forma consciente, mais estruturada e mais organizada, a trabalhar o meu desenvolvimento por uma linha tântrica, que é a linha da Kriya Yoga. Quando a gente fala de tântrico, não tem nada a ver com sexo tântrico. Essa ideia de que Tantra é workshop de sexo e tal, é uma distorção ocidental. O Tantra na Índia é uma metodologia muito sagrada que diz respeito ao acordar da energia potencial e ao acordar dos nossos chakras. E é isso que acontece numa prática de Kriya Yoga. Quer o praticante passe por uma emergência espiritual como eu, ou não. Na verdade, o ideal é que não. O ideal é que o nosso despertar aconteça devagarzinho, gradualmente, passo a passo, de uma forma supervisionada, para que ele não cause desconforto e nem crise. A emergência, o que é emergência? Como a própria palavra diz, é algo que emerge subitamente de uma forma muito violenta, muitas vezes, como aconteceu para mim. Mas a gente foi equilibrando isso aos poucos, né? E eu fui entendendo o que era energia Kundalini. A Kundalini, quem já ouviu falar de energia Kundalini? Muito bom, a maioria de vocês. A Kundalini, como vocês sabem, ela é uma energia que todos nós temos, ela está fisicamente, ela se posiciona de uma forma enrolada, vamos dizer, como uma serpente enrolada na base da coluna, ela não pertence ao corpo físico, e sim ao corpo sutil, né, o nosso corpo vital, e com os estímulos e as técnicas adequadas, ela vai subindo por dentro do que seria o equivalente à nossa coluna vertebral, que na tradição do yoga é chamada de Sushumna Nadi, como o nosso canal de energia principal, e ela vai despertando os chakras. Nos primeiros estágios disso é muito complicado, quando o chakra básico acorda, quando o segundo chakra principalmente acorda, é muito difícil,
para quem tem isso de uma forma intensa. Se for devagar, é menos difícil. Mas é lá que estão as sedes das emoções de baixa vibração. O medo, a raiva, a cobiça, a luxúria e todos os nossos pecados capitais, eles estão guardadinhos ali. Então, eu continuei contando com supervisão e fui caminhando e fui despertando e passei a compreender que a gente não tem só um corpo, né? Que é o nosso corpo denso, físico, visível, que nós temos 5 corpos, e que envolve o nosso corpo emocional, que é chamado corpo vital, que envolve o nosso corpo mental, que são os nossos pensamentos, e o nosso corpo sublime e ilimitado, que é o nosso espírito, é o imortal, é o que reencarna para quem acredita em reencarnação. Então, a partir dessa consciência, o que aconteceu de uma forma inevitável é o que também foram ocorrendo as mudanças na vida prática. Sempre houve um paralelo de mudança entre o que acontecia dentro e fora. E, da mesma forma que quando eu entrei na Holotrópica, eu deixei o banco e empreendi pela primeira vez, outras mudanças foram acontecendo. Então, teve um período aí importante, de 2001 a 2008, que eu saí do mundo corporativo pela primeira vez, eu empreendi meu primeiro negócio, que era na área de comunicação. Eu tinha 24 aninhos. Eu encarei uma barra pesada nisso, porque não tinha uma coach para me orientar, não tinha muito menos mentoria, não tinha ninguém que me ajudasse a desenvolver minha liderança. Eu aprendi tudo na raça, eu sofri bastante, mas aprendi muito. E fui sócia da minha irmã, que era uma grande especialista em responsabilidade social. E nós tivemos a primeira consultoria de comunicação focada em causas sociais e sustentabilidade. Isso foi em 2001. E fui caminhando nisso, tive essa empresa há alguns anos, mas ainda tive um retorno para o mercado corporativo. Esse retorno ele aconteceu em 2009, porque eu senti que eu ainda tinha uma história para viver lá dentro. E, a essa altura, meu percurso com Kriya Yoga tinha avançado muito. Eu já tinha passado pelo 2º e 3º nível de iniciação, que é o percurso completo. E, um pouquinho antes de voltar para o mundo corporativo, eu tive uma primeira... Não se pode dizer que isso é uma experiência, mas um primeiro evento de reconhecimento do meu ser. Eu tive uma experiência profunda de meditação que me levou a perceber que eu tinha um self. Foi uma experiência meio esquisita. Basicamente, eu parei de respirar e de pensar, e eu vi que tinha alguém lá dentro olhando para mim. E eu fiquei muito assustada, porque parecia que tinha um anãozinho lá dentro. E eu liguei correndo para a minha psicóloga e falei, eu estava meditando, aconteceu isso, e eu vi um anão lá dentro, tinha alguém me olhando. E ela caiu na risada e falou, você viu o seu self. Esse é o seu eu verdadeiro. Eu não entendi nada, né? Mas eu continuei caminhando e fui aprendendo mais sobre isso aos poucos, né? Eu voltei para o mundo corporativo ainda em 2009. E essa foi uma época de muitas intensas descobertas, embora eu ainda tivesse predominantemente na luta. Eu tinha muito medo da escassez, eu me vitimizava demais, eu achava que tudo era culpa dos outros, eu me sentia basicamente uma coitada, eu oscilava entre a figura da sofredora e a irritabilidade, vamos assim dizer. Apesar de todos esses anos de yoga. Tá? Por quê? Quem me trouxe a resposta para isso foi o Amit, que foi o nosso encontro em 2010. Quando eu conheci o Amit, eu estava muito confusa. Eu estava com medo de estar ficando louca de vez, para ser sincera. Por quê? Porque eu vivia 2 vidas completamente apartadas. Uma era a vida do momento que eu acordava e saía da minha casa para trabalhar. Pegar carro, dirigir, trabalhar no escritório, ganhar dinheiro, pagar conta, vida normal, todo mundo tem. Puro materialismo, tudo concreto, né? Tudo aqui é duro, tudo é firme, tudo é matéria. Mas quando eu ia para o meu tapetinho de yoga e entrava em meditação profunda, eu acessava um domínio sutil de experiências que para mim eram transcendentes. Minha respiração parava, eu tinha encontro com guias, eu tinha insights, eu tinha orientações, eu via cores, eu sabia exatamente onde é que estava a minha energia Kundalini posicionada. Tinha um nível de consciência muito profundo
do que acontecia lá dentro. Mas, quando eu terminava a sessão de meditação, tudo isso desaparecia. E eu não sabia mais o que era a realidade. O que era a verdade? Era aquilo que eu vivia lá dentro ou era a minha vida prática lá fora? E então eu conheci o Amit de uma forma também inesperada. Um convite para um workshop dele simplesmente pingou na minha caixa de entrada, quando eu estava trabalhando numa grande empresa de embalagens, e eu fui diretora lá. Era uma pressão desgraçada, meu chefe era um completo louco. E eu vi aquele workshop de ativismo quântico, um convite para a transformação pessoal e global e tal. Eu era diretora de sustentabilidade de uma das empresas mais poluidoras do mundo. Eu estava louca em busca de uma saída daquela situação. Empresa que produz garrafa PET. Eu sonhava que eu estava afundando nas PETs no Tietê, assim, eu estava totalmente em conflito. Bom, fui para o workshop com a Amit. Sentei na primeira fileira. Vi o Adriano no palco, que é o empresário dele. Percebi que eu tinha conhecido o Adriano 10 anos antes. O Adriano tem uma editora. Falei, nossa, é o cara da editora, conheci ele há 10 anos antes, agora eu estou aqui, é ele, esse indiano. Bom, encurtando uma longa história, eu passei o workshop inteiro chorando. Eu mais chorava do que ouvia o que ele falava. Mas, assim, não era um choro de depressão, era uma catarse, assim, era um encaixe. Porque ele simplesmente trouxe a explicação para aquele grande paradoxo que era a questão central na minha vida. Qual é a realidade? A verdade é o que eu experimento dentro de mim ou é o que eu experimento quando eu saio da cama e vou trabalhar? E a mensagem dele pela física quântica é muito clara. Tudo que você experimenta é real. A verdadeira fonte da realidade material é a realidade transcendente. O mundo sutil cria o mundo material. E não o contrário. Não é o cérebro que cria os pensamentos e os sentimentos. É o nosso corpo espiritual, mental e vital que criam a nossa realidade física. De forma que, quando você fecha os olhos e vai meditar, você acessa esse domínio sutil. E, quando você está no seu pensamento lógico no dia a dia, você está no teu domínio racional material. Então, tudo isso é real. Sendo que a tua realidade material é a transitória, porque a gente sabe que um dia o nosso corpo acaba, mas aquilo que é o imaterial é o imortal, é o que jamais acaba, e é o que se renova, e é o que vai adiante e segue o processo evolucionário, o processo evolutivo, como ele propõe. Então, eu consegui, naquele momento, fazer as pazes com o meu maior conflito, e eu me tornei aluna dele desde então, e passei, então, a estudar com ele todos os anos. Fiz milhares de workshops com ele, li todos os livros, a gente foi desenvolvendo uma bonita amizade. E o ano seguinte ao ano que eu conheci o Amit, que foi 2011, foi o grande ano da virada para mim. Eu chamo do meu salto quântico. O salto quântico é um salto descontínuo. Você sai de um lugar e vai para o outro sem passar pela etapa intermediária. Você desaparece de um lugar e reaparece em outro. E foi isso que aconteceu, porque eu decidi largar a corporação. Eu fui para uma peregrinação no norte da Índia, subi o Himalaia, com um grupo de Kriya Yogis. Celebrei os 10 anos de Kriya Yoga lá, recebi um batismo, recebi meu nome em hindu, que é Yaneswari. E a única certeza que eu acessei lá, que foi mais que uma certeza, foi uma clareza absoluta, é que eu ia voltar de lá trabalhando com pessoas, que eu não queria mais saber de comunicação corporativa, eu não queria mais saber de projetos de sustentabilidade no papel, não queria mais saber de fazer lobby para a indústria poluidora e nem de ajudar a evitá-los a tomar multa, que eu não queria mais saber de nada disso, que eu ia trabalhar com gente, custe o que custasse e fosse da forma que pudesse ser. E, a partir do momento em que eu fixei isso na minha mente e que eu tomei essa decisão que foi irresoluta, que foi assim, incondicional, eu vou fazer e pronto, não importa como, as coisas começaram a funcionar de uma forma diferente na minha vida. Eu não vou entrar em muitos detalhes dessa parte, porque, enfim, a gente tem o nosso tempo,
mas foi assim a força das sincronicidades. A minha primeira cliente de coaching, ela ainda era uma cliente dentro do processo de certificação, supervisionado. Ela me indicou para a mãe dela, que é uma psicóloga. A mãe me ofereceu uma sala na clínica, a chave da clínica, falou: venha ser coach na minha clínica. Então, tudo aconteceu assim muito rápido. Na época eu morava em Jundiaí por causa da empresa, né? Voltei a morar em São Paulo. Abri um espaço de coaching aqui, comecei a atender individualmente e comecei a integrar os princípios quânticos ao meu trabalho, na época ainda individual. E foi assim, uma jornada de entender o verdadeiro significado do que é autorresponsabilidade. Porque para conseguir me firmar nesse lugar, eu precisei abrir mão da coitadinha de mim, do pequeno eu. Daquela que culpava, daquela que se sentia uma coitada, uma desfavorecida, que não se sentia capaz de conseguir as coisas. E eu precisei assumir responsabilidade sobre tudo o que acontecia na minha vida, tudo de bom e tudo de desagradável. E foi aí que acho que a grande mágica começou a acontecer. A partir de então, começou um processo de expansão que me levou a fazer o que eu estou fazendo hoje. Em 2015, eu estava numa situação que, assim, eu já era coach individual, as coisas andavam bem, mas eu ainda sentia um incômodo. Eu queria gerar mais impacto, eu queria ajudar mais pessoas, eu queria trabalhar com grupos, eu queria trabalhar em outros países, mas eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer isso. E eu me sentia presa e eu estava também muito envolvida e limitada num casamento, num relacionamento muito tóxico. E eu não sabia como sair daquela situação. E eu vim acompanhando já há algum tempo o trabalho de uma querida amiga que está aqui, que é a Malu. E a Malu faz um trabalho muito lindo, que eu recomendo vocês conhecerem, que é a cura reconectiva e a reconexão. Quem conhece esse trabalho? A Malu está ali atrás. Malu, dá um tchau para eles saberem quem você é, depois vocês conversam com ela. E eu me senti pronta pela primeira vez para fazer a reconexão e falou: Malu, vamos fazer. Bom, a reconexão, a Malu pode depois explicar melhor, acontece por meio de um procedimento, na verdade é uma técnica, uma metodologia, uma frequência, como ela diz, que nos reconecta, por isso o nome é reconexão, reconecta a nossa energia, vamos dizer, individual, que na verdade não existe, só existe a consciência, o todo, mas ela conecta a nossa frequência com a frequência universal, ela elimina a separação. De forma que aquilo que tem que sair do teu caminho sai, e isso pode envolver um bocado de drama, e aquilo que é o teu propósito alinha e vai para frente. Então, a partir daquele ponto, eu consegui me desgarrar do que ainda me segurava. Eu consegui sair daquele casamento que me fazia sofrer e que só me colocava para baixo. Eu consegui romper com o medo de sair daquele espacinho protegido que era o coaching individual, sempre a mesma salinha, só eu e um cliente. E encontrei a minha coach lá na costa do Pacífico, a Sage Lavine, na cidade de Santa Cruz, na Califórnia, e me mandei para a Califórnia. Fiquei 3 anos indo para lá. Comecei essa jornada sem $1 no bolso, importante que isso seja dito, porque tem gente que pensa, não, né, o papai dela deve ter pago a conta. Não, o papai não pagou e foi um exercício de muita confiança em mim, nos meus orientadores e na vida, porque eu fui para lá com o curso parcelado no cartão em 12 vezes e no primeiro mês eu consegui fechar negócios que como eles dizem, fez o payback, né? Trouxe o retorno de um ano inteiro. Então, acho que a reconexão foi algo que veio assim lapidar esse processo e me liberar de muita coisa que estava presa. De lá para cá, eu vinha assumindo assim a minha verdadeira vocação, que é esse lugar de comunicadora e de ajudar as pessoas a despertar o seu potencial. Pela força da experiência que eu tive na Califórnia, que foi esse grupo que vocês veem na foto, um grupo de 100 mulheres do mundo inteiro, dos 30 aos 70 anos de idade, eu me encantei pelo desenvolvimento feminino e percebi que, para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, a gente precisa ter o equilíbrio das competências masculinas e femininas.
A gente precisa de uma diversidade de pensamento. E é claro que, como mulher, eu também me identifico numa questão de justiça social, né? Já foi o tempo em que funcionava a gente ficar só lavando louça e cuidando dos filhos. Hoje não funciona mais. Então, a gente precisa tomar conta disso e assumir o nosso protagonismo, não achar que alguém vai vir nos entregar as soluções, mas assumir o nosso lugar e assumir mais risco, né? Não existe verdadeira evolução e transformação sem assumir riscos. Se eu puder deixar uma única mensagem para vocês essa noite, seria essa: faça o que te dá medo. E saiba diferenciar quando o teu medo está trazendo um alerta de perigo e quando você está só se sabotando ou presa à zona de conforto, ao mundo conhecido. Porque o teu sonho sempre esteve fora da tua zona conhecida. Você vai precisar se lançar ao que você nunca fez para conseguir as coisas que você nunca teve, né? Então, é isso que eu venho fazendo. E nessa jornada, muito recentemente, em 2018, eu conheci o mentor ideal para mim, um mentor espiritual. Eu deixei um pouco de lado a minha jornada de Kriyoga, que já não estava naquele momento trazendo o que eu precisava, porque eu percebi que, apesar de toda essa descoberta e esse avanço, essa emancipação, vamos assim dizer, do sofrimento, eu ainda carregava muita dor dentro de mim. Porque eu não tinha ainda verdadeiramente passado por um trabalho nessa jornada de acessar os meus traumas, aquilo que estava impregnado na minha memória. Então, eu ainda carregava essas memórias de dor emocional. Memórias que todos nós temos, as coisas difíceis que acontecem na infância, as coisas difíceis que acontecem na nossa história de vida. E o meu mentor espiritual, que foi o João G. Ganesha, é um mestre português, discípulo do Muji, ele conseguiu com segurança me levar para olhar aquilo que me fazia sofrer, que me fazia vibrar de uma forma ainda grosseira, na escassez, no medo, na vitimização. E na mente hiperativa que eu ainda tinha. E aí vocês podem se perguntar, poxa, depois de tudo isso, você ainda sofria com vitimização, mente hiperativa, medo da escassez? Sim. Porque enquanto a gente está no domínio do ego e no domínio da mente, é o diabo no comando, não tem jeito. É o pensamento ali criando as suas próprias histórias. E eu aprendi com o João G, não vou me alongar muito, que acho que a gente tem que terminar, né? Mas eu aprendi com o João G que a gente pensa muito porque a gente busca o prazer no pensamento, a gente busca o prazer nas histórias imaginárias, para fugir daquilo que lá dentro ainda causa desconforto e dor. E que a única forma de romper com esse ciclo vicioso, de viver escravos do desejo, é a gente eliminar as fontes de sofrimento que estão guardadas. Naturalmente, nem todo mundo precisa disso ou está pronto para isso. Só quem está espiritualmente desperto mesmo, né? E tem pessoas que não, que querem curtir um churrasco, tomar o próximo chopp, a roda de samba e pagar as contas e está ótimo, e tudo bem. Mas, se você tem um questionamento constante a respeito do significado da vida, se você sofre, se você não tem satisfação, apesar das coisas boas que te acontecem, e tem essa questão existencial muito latente, há chances que você esteja desperto, né? Então, o João G, ele leva quem está desperto a reconhecer o ser. E reconhecer o ser é a autorrealização. É algo muito mais simples do que a gente pode imaginar. Não tem nada a ver com as fantasias de iluminação que a gente ouve falar. Não existe ser iluminado, no sentido de um ser que se torna bonzinho, que só faz bem para os outros, que só anda na linha, que só faz as coisas perfeitamente, que é um exemplo para todos, que não tem mais desejo. Não existe isso na forma humana. No momento em que um ser humano consegue se libertar totalmente do desejo, inclusive sexual, é moksha, é a libertação do espírito, e aí ele não reencarna mais. Todos os outros mortais, nós, estamos aqui num processo de lapidação. Então, o reconhecimento do ser é o que a gente poderia chamar do primeiro passinho de um processo de iluminação. É o momento em que você entende
que você, de fato, não é seus pensamentos, que você não é aquilo que você sente, que você não é o seu corpo físico, que você é aquele que observa tudo isso acontecer. E não é um evento, não é uma experiência. Reconhecimento do ser é um nível de consciência, é um estado de ser. É um estado de libertação, é o fim da guerra interna. É o fim da necessidade de obter aprovação, reconhecimento externo. É o fim da necessidade de provar a sua opinião. É o fim da necessidade de estar certo. E é por isso que... Eu não vou dizer que eu acredito, eu vou dizer que eu sei. Mas eu digo eu sei de uma forma humilde, não é de uma forma... de um lugar de arrogância. Mas é um saber que a gente vai conseguir terminar com a guerra lá fora a hora que a gente terminar com essa guerra interna. Porque enquanto a gente quer achar que a nossa opinião é a correta e que a gente tem que se provar em cima do outro, é isso que gera a bomba atômica, as guerrilhas, as lutas religiosas, ou na hora que a gente se sente superior, é que a gente subjuga a natureza. Toda forma de separação ela está na mente. Na hora que você consegue silenciar a sua mente e sair do pensamento, a guerra acaba, né? Então, foi isso que aconteceu. Isso não me torna naturalmente especial, porque todos nós temos esse potencial de sair da mente. Cada um vai alcançar isso, inevitavelmente, nesta vida ou em próximas, de acordo com a maturidade espiritual de cada um, né? Então, não há motivo para pressa, não há nenhum lugar para ir, não há ninguém para ser diferente de quem você já é. O que isso permite, que é o que eu chamo da liderança quântica, para a gente concluir por hoje, é um estado de ser em que você aceita um lugar de liderança, e quando eu digo liderança é influência, tá? Não tem nada a ver com ser chefe de alguém ou com exercer autoridade. Todos vocês, cada um de vocês é líder, seja no papel de mãe ou pai, seja como alguém que influencia pessoas da sua família, seja no trabalho, porque a influência ela é cada vez mais horizontal, inclusive, não é? E é uma liderança que ela nasce de características que não tem tanto a ver com o fazer, tem a ver com o ser, com quem você é. E isso é fruto do teu processo de autodesenvolvimento. Então, é quando a gente consegue exercer o poder de uma forma saudável. É um poder que combina também o amor junto. Não é o poder para pôr o outro para baixo para que eu me sinta forte. É o verdadeiro poder de despertar o poder do outro, né? O empoderamento, o empowerment do outro. Colocar as pessoas em primeiro lugar. E é essa questão da autenticidade, de você se permitir ser você mesmo, você mesma. De parar de bancar um papel, de querer ser alguém diferente ou de passar uma imagem. É o descolamento da autoimagem, né? Daquela identidade construída. É você simplesmente ser quem você é, em todos os lugares da sua vida, sem a separação de quem eu estou trabalhando, de quem eu sou dentro da minha casa. É o simplesmente ser, né? Viva. É muito bom viver assim. É bom demais. É bom demais, é uma grande libertação. Nessa última tela, eu trago para vocês uma referência do Lee LaRocca, que já é, na verdade, uma referência bastante antiga e que foi resgatada pelo Amit Goswami, que são 9 características, 9 Cs, que podem inspirar uma liderança consciente, uma liderança, como a gente diz, de quântica, né? Porque ela vem aí do estado do ser e não só do fazer. E eu a pedido do Amit, agreguei como último ponto a autorresponsabilidade, porque entendo que ela é a base de tudo. Eu vou deixar com vocês na tela seguinte... ainda tem o protocolo, eu ia deixar as fontes. Aqui é um pequeno protocolo, quem quiser registrar a imagem para depois ler com calma. Esse protocolo da psicologia quântica está sendo desenvolvido pela equipe do Amit, não é nada oficial, mas é assim uma sistematização de práticas que nós entendemos que são efetivas para que você possa ir além do aspecto material e se desenvolver em todos os níveis. É claro que a gente não sugere que você faça tudo isso.
A ideia é que cada um escolha, vamos dizer, um tópico, pelo menos, em cada um dos corpos, o físico, o vital, o mental e o ilimitado, para que você possa explorar esse teu lado sutil, que a gente chama de arquetípico também, tá? Que é o teu lado espiritual. E na última, a gente tem algumas fontes, que faltou colocar a fonte da Malu, mas a Malu está aqui pessoalmente, quem quiser fala com ela depois. E aqui tem o contato de algumas das fontes que eu citei. Acho que não tem o Alberto. O doutor Alberto, que é o médico, ele é da Clínica Quanta, aqui em São Paulo, Alberto Kawakami. E a liderança quântica, eu acho que é o assunto que eu deixo em aberto. É a minha nova frente de trabalho, é algo que está nascendo, que ainda está se desdobrando, que acabou de chegar, e que a gente possa levar isso cada vez mais para empreendedores, essa visão de impacto social positivo a partir da transformação pessoal. E para as corporações também, que eu voltei para a corporação, de novo, mas dessa vez como consultora, né? Ajudando a partir de fora. E muito obrigada pela oportunidade de contar essa história para vocês. Obrigada a você, Clarissa. Querida. Você vai cantar Seja Seu Brilho? Vou cantar. Vou deixar ver se alguém quer fazer uma ou duas perguntas, porque a gente já estamos estourando na hora, para a gente poder fechar com música, para a gente ir embora nessa frequência quântica amorosa. Eu gosto de falar que, resumindo, né, a liderança quântica tem a ver muito com uma liderança amorosa, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Clarissa, gente? Aproveitar, e se não, depois, quando a gente terminar também, a gente fica aqui mais um pouquinho, fechando o espaço, e ela fica também aí disponível, né? Se não, eu quero agradecer. O Paulo quer fazer uma pergunta, Paulo? Quer passar o microfone para ele? Paulo veio lá de Brasília para assistir a gente, né, Paulo? Olha que maravilha. Isso, foi de Brasília. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Clarissa, Vivian, e, enfim. Como é que, para você, tendo essas idas e vindas com o espaço corporativo, e depois, nesse caminho, nessa jornada buscadora, fazer uma jornada de autoconhecimento e conciliar, pela fala está claro, mas perceber, ou como é que você percebe, se todos estamos numa jornada, né, esse contraste de esse último slide que foi mostrado, o penúltimo aí, né, é bem interessante, porque ele traz uma série de propostas que estão colocadas aí em muitas culturas, principalmente orientais, né, e do físico até o espiritual, a gente vai ter esse plano supramental, uma série de aspectos importantes de sutilização dos corpos, no contraponto ao que vive uma corporação, que é muita densidade. Então, como é que para você, ou foi, ou está sendo, fazer esse ajuste? Me parece que praticamente todos os projetos hoje que estão caminhando numa direção interessante no milênio, no século XXI, estão dando muita atenção para esse aspecto. Isso era uma jornada puramente mística, tudo se abandonava tudo, ia fazer isso. Hoje, de repente, todo mundo está tendo a oportunidade de rever, e é como fazer isso em vida, não é sair da vida para fazer a vida na vida, né? É um pouco isso. Obrigada pela pergunta, muito interessante. Eu vou trazer o que eu considero ser um aspecto assim nuclear nessa questão, que é uma questão bem profunda, né? Do ponto de vista prático, a minha resposta é disciplina. Precisa encaixar na agenda a tua prática favorita, aquela que faz mais sentido. E não importa o que esteja acontecendo no trabalho, se tem muita satisfação, se tem pouca satisfação, se o chefe é louco, ou o sócio, ou se é super legal, mas ter aquele momento do teu dia que é o teu ritual, é o teu momento consigo, é a tua introspecção, é o olhar para dentro. Porque isso vai gerando uma mudança gradual, que é o acesso ao seu ser, e é essa conexão que vai te energizar e trazer clareza para fazer as mudanças práticas. Então, é um processo gradual.
Eu venho de uma escola que é a Kriya Yoga, que propõe justamente que a gente se transforme para gerar mudança em comunidade, assim como o ativismo quântico, que é a escola do Amit. Então, para que a gente possa gerar um impacto positivo no mundo, o que cada um precisa é mudar o seu próprio mundo, mude você. Porque a melhor coisa que você pode fazer para o mundo é mudar a si mesmo. Assim você vai ser o melhor membro da tua família, você vai ser um companheiro melhor para aquela pessoa que é significativa para você, e você vai conseguir trabalhar de uma forma mais inspirada. É claro que tem momentos de contradição, que, poxa, eu não queria estar fazendo aquilo que eu faço, mas temporariamente eu ainda preciso fazer, até que eu reúna condições para poder fazer uma transição. Isso, então, em termos de prática. Outro aspecto importante é a gente perder a ilusão e o romantismo com a figura do guru. Houve um tempo em que os gurus é que levavam esse desenvolvimento das pessoas adiante. A gente dependia de um guru para conseguir se desenvolver. Eu acho que hoje a gente está num momento que a gente precisa ter um bom mentor, um bom professor, e parar de endeusar seres humanos como se eles fossem deuses encarnados, porque eles não são. E daí vem as várias desilusões com os gurus, os escândalos e tal, porque as pessoas projetam algo em seres humanos que não é possível. Os seres humanos têm necessidades humanas, todos eles. Então, para mim, o que foi a grande virada, vocês certamente perceberam isso na história, é que a cada momento eu me conectei com um professor, ou um mentor, ou um terapeuta, que podia proporcionar para mim o que eu estava precisando naquele momento. E que eu recebi de coração aberto o que aquela pessoa tinha para proporcionar, sem entrar no mérito de se ela é um ser humano mais ou menos perfeito, ou se... sem entrar nesse nível de questionamento, mas de estar aberto para receber ensinamento. Então, eu não teria conseguido nada do que eu consegui até hoje se não fosse pelo amparo e orientação de cada um dos meus mentores, que foram muitos. Eu citei só os principais, mas tem outros profissionais que me ajudaram. E acho que é muito importante que a gente conte com a ajuda para chegar onde a gente quer chegar. Conte com a ajuda de quem chegou lá. Pelo menos naquele pedacinho do lá, não é em tudo do lá. Mas, assim, eu tive uma mentora para negócios, eu tive um mentor espiritual, eu tive o médico, eu tive a terapeuta, e por aí foi. Cada um deles trouxe uma contribuição importante. Então, eu acho que desmistificar a figura do guru é importante, porque aí a gente assume a autorresponsabilidade pela jornada, né? Agora, disciplina é tudo, tá? Disciplina é tudo. Precisa sentar lá no tapetinho, ou vai para o tatame, ou vai para... onde você acha que você precisa ir, que é o teu lugar de prática, né? É prática. Eu quero complementar. Quando você fala de disciplina, eu gosto muito de um olhar que me trouxe uma mestra também, muito importante na minha jornada, a Dulce Magalhães, que é uma mestra que eu tive onde eu estudo a transpessoal, que é a Dulce Magalhães, da Unipaz, e ela falava que disciplina, ela tirava de discipleno. Para tirar o peso da disciplina, é a gente pensar que aquilo que a gente vai fazer com frequência me vai trazer plenitude. Então, eu tendo essa consciência que a disciplina me traz plenitude, tira o peso da disciplina, daquilo, mas eu tenho que fazer todo dia, todo dia. Mas aquilo me faz plena, então não é um peso, né? Porque tem gente que tem medo de disciplina, né? Eu falo por mim, que foi um aprendizado mesmo. E hoje eu também me considero... muito realizada nesse lugar de ter encontrado a disciplina da minha prática, e eu sei o quão fundamental também é para estar conseguindo ter coragem, né? Coragem desse lugar de agir com o coração, de fazer o que pede, no fim das contas, esse lugar de encontro no silêncio, né? Sabe que o que você está trazendo me lembra aquela música linda do Renato Russo que fala: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza? Lembra disso? Então, disciplina é você ir lá e fazer, mesmo com preguiça, mesmo que seja só 5 minutos, mas porque quanto mais disciplina você tem, mais liberdade você tem. E ter compaixão consigo mesmo, né? Porque tem hora que a gente cai, né? Uhum. E aí, pô, você já caiu, você ainda vai se criticar, se culpar, ficar com chicotinho porque você caiu? Não, vai lá dar mão para si mesmo, né? Fala, vamos voltar, vamos retomar.
Eu caio até hoje. Eu tenho momentos em que minha mente entra. Eu percebo que a frequência ficou agitada e que eu estou pensando umas coisas que estão entrando no campo da preocupação. E aí eu já sei o caminho de saída. É uma questão de autoobservação. E isso acontece com a gente muitas vezes. É como a criança aprender a andar, né? Ela vai cair muitas vezes até firmar o passo. Tá? Então é gradual o processo mesmo. Esse lugar de ir adquirindo esse ser observador também é fantástico, né? Um presente. Porque é onde a gente vai... É a expansão de consciência. O observador é a consciência. O observador é pela meditação. E meditação não é parar o pensamento. É como a Vivian falou, é você perceber os pensamentos como flutuações no teu campo mental, porque não é nada além disso que o pensamento é. É informação flutuando na tela, né? Assim como você assiste a televisão, você não é a TV, né? Você está vendo ali o filme. Então, é você perceber as flutuações e não se identificar. E, com o tempo, as flutuações reduzem de frequência. Então, em vez do pensamento ser assim, ele começa a ser uma onda mais lenta, até que surge o espaço entre os pensamentos. E esse espaço, esse silêncio é a meditação. Esse silêncio é a consciência. É onde está tudo. É a consciência quântica, é a realidade que cria tudo que está manifesto. Se você não puder fazer nada muito elaborado, se dê 10 minutos de silêncio por dia, sem falar, sem ouvir nada, sem obrigações, só quietinho, quietinha ali. Isso é uma bênção na nossa vida, o silêncio, né? Uma bênção. Eu tenho falado que é o melhor lugar do mundo. Concordo. Quero agradecer. Obrigada. Profundamente. Só que agora a gente não quer silêncio, a gente quer seja o seu brilho. Vou ter que cantar Seja o Seu Brilho, né? Vou chamar as meninas aqui. Obrigado, Clarissa. Viva. Para vocês entenderem onde tudo começou, porque ela me ouviu cantando essa música. E hoje eu fiz um post e falei, a Clarissa me viu, veio, me trouxe um cartão e falou, você canta o que eu faço, a gente precisa se juntar. Cá estamos. Incrível, Clá. Viva. Ativismo quântico, hein? A gente foi feito para brilhar. E acho que essa disciplina é que vai ajudar a gente a se desvencilhar do medo da gente ser, realizar o ser. Seja o seu brilho, seja você, seja o melhor que tens pra oferecer. Pergunte adentro o que é que eu amo fazer, e é meditar pra clarear qual meu talento, meu dom. Sim, o silêncio vai ajudar a se escutar e se conhecer, se descobrir pra realizar tudo que a alma pede. Bora brilhar, 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 brilhar. Seja sorriso e ande com fé, esteja presente, faça acontecer. Está ciente da nossa luz e que o amor seja o guia que nos conduz. O amor e a luz. Faço uma pausa para conectar com a inteligência do eu maior, informação com sabedoria, unindo os nossos passos todo dia, todo dia, todo dia. Seja sorriso, seja você, faça pergunta sem responder. Rei Universo
facilidade, glória, alegria. Enroscada no medo de ser. A gente foi feito para brilhar, brilhar. Seja seu brilho, seja você embora brilhar, brilhar. Bora brilhar. Sem medo, gente. Cada um tem a sua luz. Vamos ter coragem. Brilhar. Esse é o convite. A gente vai fazer a última. E a gente escolheu uma especialmente para esse momento, que é o mantra da abundância, que é a divindade Lakshmi, que é a deusa da abundância. E esse mantra conecta a gente com isso. É uma saudação. Como eu falei, às vezes você pode não se identificar, mas existe uma intenção, e o sânscrito traz isso. Então que a gente se abra para a abundância. Eu acho que a abundância também é um estado de espírito. Ela não tem a ver com quantas cifras você tem na sua conta bancária, e sim com o que você sente, com o que você é, com o que você acredita. E a moeda do futuro é a confiança. Então, confia e bora brilhar. Mahalakshmi, Jai, Namaha. A Karen vai puxar, ela vai fazer a abertura. Eu vou convidar você a voltar a sentar numa postura cômoda, para que você se permita conectar com essa fonte inesgotável de abundância, de amorosidade, de luz, de espontaneidade, de coragem, de proatividade, de autovalorização, de conexão com a sua essência, que foi feita para brilhar. A gente vai colocar essa intenção nesse último mantra de fechamento, para que todo o nosso potencial tire as máscaras, se desvencilhe das crenças limitantes, que cada um tenha coragem de acessar esse lugar, de manifestar em ações, porque o mundo está precisando de luz. E você é a luz que o mundo está precisando. O que você tem para oferecer que vai te fazer brilhar e consequentemente vai trazer luz para as pessoas que estão ao seu redor? Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Sejamos nós a mudança. Aleluia.
deusa da prosperidade e da abundância. Abro meu coração e meu lar com muito amor e exuberante alegria para recebê-la no meu templo interno e no templo de minha morada. Que as suas bênçãos cheguem a mim, trazendo a pureza da flor de lótus, a harmonia nos meus relacionamentos e a prosperidade em tudo que eu executar com fé, entusiasmo e altruísmo. Que o aspecto feminino de Deus, em todas as suas manifestações, me traga intuição, percepção, dedicação e receptividade, para que eu possa realizar todas as minhas atividades com alegria e felicidade. Que sua majestosa beleza se reflita em meus pensamentos, para que eu possa sentir, falar, ouvir e agir somente com a consciência de minha presença divina. Amada Lakshmi, bem-vinda à minha vida e ao meu lar. Eu sou a manifestação de tudo o que desejo nesse instante, hoje e sempre. Shri. Om Shri Mahalakshmi Namaha. 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 Om Shri, vamos juntos, Mahalakshmi Namaha. Vamos juntos. Om Shri Mahalakshmi Namaha. Om Shri Mahalakshmi Namaha. Om Shri Mahalakshmi Namaha.
Possa sustentar esse lugar de conexão com a abundância, com a prosperidade e com a informação sábia, inteligente e divina que habita em cada um de nós, e que a partir daí tenhamos coragem de agir e manifestar o nosso melhor, a nossa potência, visando a nossa autorrealização em vida. Que assim seja, pois assim é. Foi no pé de uma araucária que um esquilo me encontrou, me trouxe um presente, a consciência de estar presente, que o passado já não volta mais, o futuro nunca chegará, aqui agora é onde devo estar, que todo dia é bom pra celebrar.